Fala pessoal, a gente está aqui hoje reunido, tá eu e meu amigo Vani. Para quem não me conhece, meu nome é Olavo e a gente decidiu fazer esse encontro para contar uma história digna de ser contada, para trazer algo que mexeu com a vida do Vani, mexeu com a minha, e eu vou tentar ajudar o Vani a trazer todos os detalhes para que a gente consiga ter uma clareza e para que isso consiga alimentar vocês como me alimentou. Então, boa noite, Vani. Boa noite. Eu, antes de qualquer coisa, antes da gente entrar no detalhe principal da história, eu queria que você trouxesse para o pessoal assim, qual era o cenário antes desse fato começar, né? Como quem era o Vani, como que estava o Vani, para a gente conseguir trazer, para contextualizar para o pessoal, eles conseguirem enxergar a profundidade daquilo que você viveu. Beleza. Primeiramente, boa noite a todos. Eu, antes de começar a responder a tua pergunta, eu tenho alguns agradecimentos a fazer. Eu sei que normalmente a gente faz isso no final, mas são pessoas que eu não posso deixar de começar a engrandecê-las e enaltecer a vida delas por ter me proporcionado isso. Sempre foi um sonho para mim participar de um podcast, ter um podcast. Ainda é um sonho em andamento que a gente está tendo, eu e alguns amigos, que é primeiramente o meu amigo WA, que fez com que tudo isso aqui acontecesse. WA, eu te amo, meu irmão, obrigado. Segundo o Gessé, que está ali atrás das câmeras, eu vulgo como a Desma, meu irmão. Bom, cara, o Vani, quem era o Vani, quem é o Vani nessa história, no pré-história? Eu era um cara que, foi como eu comecei a conversar com o Gessé ainda há pouco, eu falei, não é uma coisa que eu quero levar muito para o lado legendário, mas é impossível que não passe por ele, porque foi a partir dele que toda essa história começou. O Vani já tinha subido a montanha, mas o Vani era um cara muito bem resolvido enquanto à paternidade. Eu tenho hoje 39 anos de idade, na altura tinha 38. Tenho minha mãe, tenho minha avó e tenho minha tia, que são as três principais figuras que eu tenho de criação, minhas três principais referências. E sempre fui muito bem resolvido em relação à paternidade. Não tinha pai e nunca me faltou nada. Escola, nada disso me afligia em relação ao Dia dos Pais. A nada disso. Vani, quem é teu pai? Não conheço. Palavra da salvação. Nunca me doeu, nunca me fez algo, entende? Então sempre fui muito bem resolvido enquanto a isso. Até que entra o legendário na minha vida. E aí eu subo em abril de 2024, né? Abril de 2024. Vamos fazer 2 anos já em abril. Muito por conta de você, por conta de Pablo Zucatelli e por conta de Laiane Priori. São os três principais pilares que me fizeram subir o legendário. Claro, Carol, a primeira de todas, minha mulher. Minha esposa, te amo. Não falei dela ainda, meu Deus. Quantos minutos de vídeo já e não falei dela? É um problema que você resolve depois, mas tá tranquilo. Mas é porque, Carol, você está em toda a história. Está então inserida. Você não precisa ficar sendo mencionado em momentos. Entendeu? Você é a capa dura desse livro. Pronto. Eita, nossa, quase obrigado, Olavo, obrigado. Então, eu subo no legendário, entendo muito mais sobre ser filho do que como ser pai. Sempre me vi como um pai ok, entendi muita coisa que lá nos passado, mas eu entendi todas as minhas falhas e lacunas como filho. Eu tinha alguma dificuldade e entendi lá de receber de Deus, porque não via Deus como de fato o meu pai. Eu tinha brechas para fechar. Eu tinha situações para resolver. Então não é que eu mal me relacionava com Deus, mas eu tinha lacunas que eu não permitia Deus entrar por não saber. Porque a tua boa resolução meio que você forçou ela. Sim, exato, forjei. Exatamente. E você entendeu. É porque é muito difícil essa questão Deus como pai sem ter a prática de um pai. Pronto. Miguel, meu filho mais novo, um dia me massacrou com essa pergunta. Pai, como é que o senhor consegue ser um pai tão bom se você não teve pai?
O meu filho mais novo. E aí já começa. Isso já foi pós-montanha. Tá, mas no Legendário a gente entende muito sobre isso. Todos aqui que estamos entendemos que já passamos por esse processo. E ele me instigou muito a isso. Me gerou algumas dúvidas, mas pá, desço da montanha, volto, entendo muita coisa que erro, ainda erro até hoje. O Legendário não é uma varinha mágica, um simples pimpinho, o que você fazia não faz mais, você volta entendendo. Você volta a fazer se você quiser. Exato. Entendeu? Não tem não tem a linha, vou te ensinar a ser homem. Não tem isso, não. Você entende o seu papel quanto a homem. Tá, desço, e aí você começa a fazer parte disso. Começam os nossos ensaios para a nossa primeira pista, em maio do ano passado. Nós somos aqui do Vale das Mesas, no Maranhão, e no nosso primeiro ensaio, eu subo para ensaiar, para fazer ainda... Já era pista homologada, mas a gente ainda arrumando trilha. E eu conheço a pessoa que começou a fazer essa mudança na minha vida. Ferraz. Eu não conhecia o Ferraz. Ferraz vira para mim. Naquele dia a gente se conheceu e eu e Ferraz, não sei se tu vai te recordar, nós ficamos na hidratação. Ele no quadriciclo e eu segurando as caixas de hidratação. No ensaio. No ensaio. Sim. Vocês subindo, facão... Tudo, a tralha toda. Aquela coisa maravilhosa. Quem já subiu hoje sobe de carro até lá, mas não era assim, não, relaxa. Seus Nutellas. E aí eu e o Ferraz ficamos na nutrição, na hidratação. No final de todo dia, Ferraz vira pra mim e fala assim, cara, tu é muito gente boa. Onde é que tu tava, que eu não te conheço esse tempo todo? Tu é de onde? Eu falei, não, Ferraz, sou de São Luís, mas moro aqui já tem mais de 20 anos. Tu mora em Imperatriz, tem mais de 20 anos e eu não te conheço, tem alguma coisa errada. Como é que eu não te conheço? Mas o teu pai eu devo conhecer. Quem é o teu pai? Olavo, eu já tinha respondido essa pergunta. Eu não vou te saber de quantificar quantas vezes... Durante 38 anos. 38 anos respondendo essa pergunta, praticamente. Esse dia essa pergunta me destruiu. Tem aquela água parada, linda, aquele rio, aquela lâmina d'água, que você joga um pedregulho. Foi esse dia. Eu virei, eu comecei a chorar. O Ferraz, coitado. O Ferraz, eu te amo, Ferraz. Vovô ficou sem entender. O que foi que eu fiz? Ele é agoniado, né? Meu Deus, o que foi que eu fiz? Desculpa, eu não sabia que não podia mexer nisso. A gente tem que falar alto, que o Ferraz já tem uma certa idade. E eu tava do lado do bom dele. O Gessé ficou na equipe dele agora. E aí, Ferraz ficou desesperado, eu me recompus, virei para ele e só falei assim, calma que nem eu entendi o que foi que acabou de acontecer aqui. Mas eu não conheço o meu pai. Desço, termina o ensaio, chego em casa, era um assunto que na minha casa não costumeiramente era tocado, mas era tocado de vez em quando por minha esposa. Tu não tem curiosidade de conhecer teu pai? Eu, não, nunca me faltou, nunca me fez falta, nunca me quis, também nunca quis. Mas eu não tinha essa revolta. Nunca tive essa revolta. Nunca. Chego em casa e digo a primeira coisa. Oi, meu amor, beijo. Tá bom. Então, eu só tinha as minhas mães e minha tia para tentar fustigar essa história. Chego na minha mãe. Gente, eu sou muito detalhista. Tu me conhece. Então, me perdoe. Não, mas eles precisam ouvir o detalhe, porque, assim, para mim, das minhas interpretações... Sim. Eu tô tentando fazer como se eu estivesse escutando pela primeira vez essa história. Sim. Você pensa assim, faz sentido. Por quê? Porque na nossa cabeça vem, tipo a pergunta do Miguel, você fica, por que para eu ser um bom pai, a referência é ter um bom pai? Sim. E aí você só entende isso depois que você abre essa caixa de surpresa e fala assim, não, então vamos ver o que é. Você se permite, né? Você se permite. Vamos ver quem é esse cara, ou vamos ver quem é esse cara. De fato, nossa, era foi isso. Igual a Xuxa agora. Era o cara lá de cima. O cara lá de Jesus, cima. Meu Deus. Pronto, de fato. Edita. Fala, mas é isso. Entendeu? E aí desço com essa bomba e solto para minha esposa e amém. Então vamos na minha mãe. Vou na minha avó. Vou te tentar descrever muito rápido quem são essas três pessoas. Tia Dani é um dos amores da minha vida. Amorosa, me ensinou. Muito da minha personalidade tem dessas três mulheres.
3 mulheres fortes. Tia Dani sempre foi muito amorosa, muito trabalhadora, muito honesta. Foi aquela minha tia que saiu de casa cedo para trabalhar. Entendeu que o contexto onde ela vivia não traria um futuro muito bom para ela. Então ela sempre tentou, foi embora para São Luís primeiro, depois foi embora, morou em Portugal, sempre foi muito virada. Então eu tenho nisso dela. Minha mãe muito amorosa, sempre conquistou as coisas com um sorriso, mas quando zanga, sai de perto. E minha avó, a mãe Luísa, muito firme. Então, quem me conhece sabe que eu tenho essas 3 personalidades. Sem ser machista, mas vocês viram que precisa de 3 mulheres para fazer um homem. Não, tô brincando, calma. Mas, E aí, essas 3 mulheres é a minha personalidade hoje. Eu sou muito isso. Eu sou amoroso, eu sou amigável, mas tem hora que, infelizmente, sim, o lado abrupto aciona. Então, eu percebo que são esses 3 pilares que formaram a minha educação, minha base educacional. E aí fui nelas, fui na minha avó. Minha avó muito... Por que tu tá mexendo com isso? Por que você quer mexer com isso? Tá te faltando alguma coisa? Te faltou alguma coisa? Por que tu quer mexer com isso agora? a mão de ferro. Na mão de ferro. Não sei nem quem é. E minha mãe ainda tem um palavreado bem peculiar, bacabalês. E já veio aquele monte de pipi. E tá bom, não fui atrás. Com ela, não consegui nada. Fui na minha tia. Tia e tal, quero conhecer meu pai. Meu filho, eu era muito nova na altura, não lembro, não tenho memória, então me desculpa. Então eu fui de fato na minha mãe. Esperei com paciência e tal, o momento certo de entrar, até que eu entrei. Mãe, quero conversar com a senhora. Quero conhecer meu pai. Ela se assustou, foi aquele... Por quê? O que foi? Falei, não... tentei explicar por alto o que estava acontecendo com o Vânia aqui dentro, que não era mais aquele antigo Vânia e tal, explicando meio que com palavras brandas para chegar. Não, meu filho, não tenho contato, não tenho nada, não faço ideia. Nada, nada. Fechou e tal. Só que aquilo, meu coração não ficou em paz, desde a pergunta do Ferraz. Quem é teu pai? Quem é teu pai? Aquela pergunta do Ferraz nunca deixou de bater na porta do meu coração. Volto para a Imperatriz, isso eu estava em Bacabal, era um dia das mães, algo do gênero. No WhatsApp e tal, fustigando aqui, mexendo ali, não sei o que, até que ela venci pelo cansaço. E sempre em oração, comigo, com Carol e com eu e Carol. Ela abre, tá bom, tu quer? Então vamos fazer o seguinte, marca aí a data que a gente vai. Aí eu pensei assim, ela tá vendo? Aí Carol muito safa, muito malandra, digamos assim. Ela tá vendo se tu vai... Ela tá te testando. Tá te blefando. Como é que se fala no truque? No truco é... No poker é blefe. No truco... Mas tipo assim, quando tu cobre a aposta, né? Quando tu paga aquela que eu quero ver se ela vai. Não pra afrontá-la, mas tipo assim, aceita. E eu, pois vamos. Tal data, marcamos pra tipo 3 meses pra frente. Ela, pois tá bom, eu vou contigo. E eu queria só informações. E ela, eu vou contigo. Ela, aí eu e Carol já ficamos assim meio ressabiados, não sabia se de fato, enfim. Chegam-se, aproxima-se da data, e aí meu coração, vamos, vou atrás do meu pai, amém e tal. Chega a data que supostamente nós iríamos e fomos viajar. E aí começa uma outra página. Nós já saímos da pergunta, entra agora na página obediência. Eu não tinha dinheiro para essa viagem. A gente mora em Imperatriz e é Parnaíba, no Piauí. 800 e poucos quilômetros daqui lá, não é tão longe. Eu não sabia quantos dias eu iria ficar. Nosso negócio não estava bem, mas nem perto disso do que já nós temos um acompanhamento escolar. Estávamos muito, muito, muito apertados mesmo. Graças a Deus não devendo, mas sobrando zero. E aí entra a parte da obediência. Eu sonhei. Eu tive um sonho que o Senhor me dava, que eu iria fazer 2 feijoadas. E nessas feijoadas, no sonho, isso foi muito claro e é muito claro até hoje. Isso me emociona até hoje. Que as pessoas vinham, era uma fila muito grande de pessoas, umas pegavam, pagavam, e quando eu percebia, eu sei que sonho a gente não tem cheiro, mas no visual você percebia pessoas pesadas, maltrapilhos, mal vestidas e tal, sujas. Essas pessoas pegavam e saíam.
E aí eu olhava para o bolso com muito Cheio. dinheiro. E essas pessoas não me davam dinheiro. E aí eu acordei e entendi. Carol, nós vamos fazer uma feijoada e nós vamos vender. Mas quem não puder pagar, não vai pagar. Tu aceita? Tu E topa? eu até hoje eu acho que teve mais gente que comeu de graça essa feijoada do que comeu Mas tu pode pagando. ter certeza. Mas o importante é que a viagem deu certo. E aí, de fato, conversei com Carol, conversei com os meus filhos. Olha, a gente vai fazer isso. Meus filhos sempre. Lá em casa tudo é muito conversado, entre nós quatro. Daí eu vou no pastor Ricardo, meu pastor. Uhum. Pastor Ricardo, aconteceu isso? Já Conta. ouvi falar dele. Já algumas vezes, já ouvi né? falar. Massai, grita, Gente fina. grita. E aí tá, pastor Ricardo, em uma dessas conversas, em uma dessas pautas da conversa, ele só vira. Tu vai ter coragem de fazer isso? Tu tem coragem de... É porque a água parada não é só tua, né? A água parada é tua. Mas tinham 3 pessoas ali envolvidas, né? impedindo essa água de dar errado, de ser contaminada, né? Então eu acho, assim, vendo assim de fora, eu falo assim, não, elas, eu acho, até pela reação que elas tiveram, era assim, pô, a gente passou uma vida inteira Cuidando... segurando a barra disso daí. O que vem depois, Sim. entendeu? Sim, de fato, de fato. E aí eu na hora tenho, pastor Ricardo. Ele, o que tu precisa? Eu falei assim, não, eu preciso de ajudas com panelas, essas coisas que na igreja a gente tem, né? Ele, meu irmão, o que tu precisar aqui é teu, pode pegar. Peguei na mesma hora, peguei e levei para casa e começamos essa peregrinação dessa feijoada. Eu lembro até hoje, nós tínhamos R$350. Era todo o dinheiro que a gente tinha na nossa conta para fazer essa feijoada. E aí a gente começa, eu e minha esposa. Compramos o feijão, compramos a língua, os itens básicos de uma feijoada, que com R$350 se faz, mas se faz pouco. E eu só, tá bom. É o que dá. É o que dá para fazer, então a gente vai fazer. Eu abro essa história para algumas pessoas próximas a mim, marcamos a data e, enfim, feijoada. Desses R$350, eu vou falar valor. A gente, na primeira feijoada, a gente arrecadou quase R$10 mil. Da primeira feijoada, com R$350. Assim, eu sou de humanas, mas essa conta não fecha. Porque eu comi da primeira feijoada e você não me cobrou R$200 numa feijoada, isso eu lembro. Então, assim, mas tudo bem. 5 pães e 2 peixinhos. Nós arrecadamos aproximadamente R$10 mil com essa feijoada. Deus é bom o tempo todo. E aí, nessa primeira feijoada, eu falei, pronto, já temos o dinheiro da viagem, sobra aí muito mais. Eu entendi que é Deus fazendo com que a minha casa aqui também fique arrumada e eu possa viajar em paz. E ok, a data chegando, Miguel de novo só vira e falou assim, mas o Senhor te mandou fazer 2 feijoadas. Aí eu falei assim, na hora, não foi preguiça, não foi nada do gênero, foi tipo só assim, mas o dinheiro já deu, filho. O dinheiro já nos supriu, aquilo que era para 2, na primeira já supriu ele, mas ele mandou. Carol já me olhou com o olho cheio de água, só falou assim, ele mandou, Pati. Ele mandou. E aí a gente, essa foi mais bem sucedida ainda, por quê? Porque essa a gente praticamente não vendeu nada. A gente deu tudo. A gente vai pra rua e a gente tem isso, e eu tenho isso até hoje. A gente, 1 vez no mês, 2 vezes no mês, eu faço feijoada, a gente vende uma parte para empatar o que foi gasto e o resto a gente sai pra rua. Depois desse sonho, a gente passou a fazer isso como vida. Na minha casa, a gente tem isso até hoje. Fizemos a segunda, doamos muita feijoada na rua e foi lindo. Foi maravilhoso. E aí entra onde eu quero falar, e aí é onde eu quero começar a falar sobre o porquê de contar essa história. Para encorajar. Obedeça. Eu ouvi e eu obedeci. Mas se eu não tivesse a sensibilidade que estávamos posicionados, isso poderia ter passado. Se eu não tivesse o ouvido de obediência naquele momento, minha esposa não teria essa ideia. Deus podia ter dado outra estratégia, enfim, a gente poderia ter conseguido ir para Parnaíba. E ele não teria tirado a tua bênção. Com certeza, concordo. Mas outras pessoas não teriam sido abençoadas. Concordo plenamente.
Concordo plenamente. Essa história chegou muito longe. Hum. Essa história chegou muito longe. E aí vai. Hum. Chega no dia da viagem. Pode falar. Não, eu ia perguntar quando, foi quanto tempo antes da viagem, mas acho que no máximo uma semana antes. No máximo 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas, de fato. Bom, vamos. Chega a data. Parnaíba daqui, eu saio de Imperatriz numa quarta, eu chego em Parnaíba, saio quarta Peraí, tarde, tem um sexta de detalhe manhã. que eu lembrei agora. É. E Lá vem. eu lembro que uma vez o pastor Ricardo falou assim: quando você lembrar de uma coisa, o Espírito Santo está te pedindo para contar. E eu lembro que na época que você falou que você ia viajar, assim, para quem não conhece o Vani ou não conhece tanto, o Vani é um cara de juntar gente. Ele tem não só essa facilidade, mas esse gosto. E aí eu lembro que eu falei com o Pablo e o Pablo falou assim: não, eu vou. E aí eu falei pro Pablo, eu falei: não, se tu vai, eu vou também. Então a gente vai. E a gente, assim, quando Vai eu falei comigo que pra Parnaíba. para Eu Parnaíba, lembro. o Pablo tava doido para ir. E aí e eu lembro que eu falei assim: pô, o Vani vai achar essa ideia fantástica, né? Porque ele gosta de estar junto, de não sei o quê. Aí eu lembro que antes de falar contigo, eu falei com a Renata falou: não, beleza, a gente se organiza aqui e tal. Aí, de repente, quando eu fui avisar o Vani falou assim: não. Eu falei assim: como não? Que isso, cara? Sou Eu, eu? Sou tipo eu? assim, eu já me organizei. Como é que você vai falar pra mim não? Mas aí ele falou um negócio assim: não, eu vou, a minha mãe vai, e isso é algo que a gente precisa viver, eu e ela. E na época eu falei assim: cara, mas é uma ferida muito aberta. E aí você fala assim, mas depois você vira e fala assim: não, tá certo, pô. Ele tá indo para resolver um problema, para curar algo dele, mas ele tá. Eu acho que, eu não sei se você chegou a pensar nisso na época, mas ele tá indo para curar algo da mãe dele, Sim. ele tá indo para curar algo no pai dele. Sim. Ele tá indo. E aí eu falei assim: realmente, Tem nada a ver a tem gente. nada a ver a gente ir. Mas assim, no fundo eu falei assim: pô, palhaçada. Mas entendi. Pablo entendi. ficou Pablo ficou sentido. Pablo ficou bosta comigo um tempão. Pablo, Silvinho, Nelson, tudo. Todo mundo queria ir, todo mundo queria ir. E aí tá. Saí daqui na quarta, umas 4 da tarde. Chego em Teresina de manhã. E, enfim, eu sei que eu cheguei em Parnaíba. Quarta ou quinta eu saí daqui. Eu cheguei em Parnaíba sexta-feira de manhã. Minha mãe mora em São Luís. Então, para ela ir de lá é mais perto. E aí, todo o tempo, eu assim, ela vem. Porque tá, nisso que ela fala que eu vou te ajudar, eu ir. Tá, mãe, e ele mora onde lá? Não te preocupa não, a gente vai. Mãe, tá, e aí? Eu não sabia, gente, o nome do meu pai. Eu não sabia o nome do meu pai. Eu sabia o apelido, tu lembra? Baia. Eu sabia o apelido do meu pai, eu não sabia o nome. E aí, mãe, como é o nome dele? Menino, não te preocupa, eu vou. Não, menino, chegar, não te preocupa não, a gente vai. Mãe, eu te amo, não faz isso de novo não. E aí, quando eu chego lá na sexta de manhã, eu vou na Localiza, pego o carro, começa tudo. Ela só chegaria no sábado de manhã. Começa a vir a dúvida. E se ela não vier? Eu tô aqui. Eu não tenho nada na mão, papai. Eu tenho um apelido e um sonho. Eu tenho um apelido e um sonho. O que eu vou fazer disso? Eu estou em Parnaíba. Em Parnaíba não é muito pequeno, Parnaíba é lindo. Mas não é uma cidade, não é um bairro. Parnaíba é uma cidade estruturada e tal. Luiz Correia é muito próximo. Tá bom. E aí, Carol, só calma. Calma, que a gente já chegou até aqui. O Senhor não vai nos envergonhar. Quando dá na sexta-feira à noite, minha mãe manda uma mensagem. Quando minha mãe manda a mensagem, eu olhei. É a hora do ônibus dela. É agora que ela vai dizer que não vem. É agora que ela vai dizer que deu algum problema lá. E agora? Quando a minha mãe manda só uma foto com as perninhas para cima do ônibus. Embarcando. Eu falo, opa, amém. Tá 4 da manhã, minha mãe chega, pego.
E aí começa uma amiga minha que até mora Aí o hoje. cara sem pai tem que matar a própria mãe, ia ser difícil. Eu tenho uma amiga que. Tia, eu tô brincando. Eu tenho uma amiga que mora hoje na Espanha. Gabi e Igão. Ela falou que essa história minha, o Luciano Huck ou o Gugu não fariam tão rápido como ela se desenrolou. Cara, é um absurdo. Minha mãe chega às 4 da manhã, eu a busco, voltamos a gente ficou hospedado em Luiz Correia, muito próximo, 7, 8 quilômetros, Parnaíba. A gente conseguiu um hotel bom lá, Carol. E aí voltamos. Acordo umas 8 da manhã, minha mãe ficou dormindo um pouco, eu deixei ela dormir um pouco mais, tinha viajado, né? Enfim, tomo meu café e volto. No que eu volto, minha mãe tá se arrumando. No que ela tá se arrumando, ela vira para mim e só fala assim: meu filho, tu tem certeza que tu quer mexer com isso? Aquilo de novo mexe com o Vani. Eu assim, como assim, mãe? Agora? Aqui? Sério? Tu tinha me dito isso em casa. Eu tava na padaria olhando, falando, será que é ele? E tu vem fazer uma pergunta. Não, e eu fiquei assim, não, agora. Não falei isso, claro, pra ela, mas na mente, não, mãe, vamos sim. Aí ela só, como quem tá tomando um copo d'água. Tá bom. Aí eu, ué, essa mulher não tá bem, não. E aí onde começa, de fato, aquilo que tu acabou de falar, sobre o processo de cura dela. Eu não tinha mensurado isso. Tu acha que ela tava preparada pra isso? Não tava. E aí tu vai já entender, tu sabe, você falar da história, mas vocês vão já entender que não tava. Minha mãe vai tomar o café dela, entramos no carro e vamos. Partimos, Luiz Correia, volta para Parnaíba. Ela pega no meu braço, no meu braço assim, e só fala assim: filho, eu sei que você tá com muitos sonhos, você idealizou tudo isso na mente, tem uma galera por trás dessa tua história aí que te ajudou, que tá aqui contigo mesmo não estando. Só que eu sinto muito te frustrar. Eu só tenho o que você tem, que é o Baia, e uma rua. Eu não tenho mais informações que isso. Aí eu, que mãe? Pra mim que a gente já tá indo teleguiado no endereço. Ela, não. Eu sei a rua onde ele morava. Tá bom? Vamos. Ela, toca pra rodoviária. Rodoviária eu já sabia ir. Peguei a rodoviária, ela, ó, eu acho que é aqui. E aí a gente começa... Cara, foram 4, 5 pessoas. Chega na primeira. A gente chega ela, ó, ele tinha tipo, ó, para nesse comércio bem aqui. Aí paramos na primeira pessoa. Bom dia, meu irmão, tudo bem? Senhor, assim, 40 e poucos anos. Aí, meu amigo, tudo bem? Como o senhor conhece um homem chamado eu não sei o nome dele, mas ele é conhecido por Baia. Esse cara levanta e fala assim, não seria Bahia, porque se for Bahia é o meu pai. Tipo assim, o que é que tu quer com ele? Aí tu falou... Aí eu já falei assim, esse cara é meu irmão, mãe. Aí ela, não, é Baia, isso eu sei. Aí eu, não, é Baia, ele era taxista. Aí o cara só tipo assim, não, conheço não. Fechou, tipo assim, o coração e, não, conheço não. Aí ela só, meu filho, era aqui? Era por aqui. Só que ela solta a informação do táxi. Eu, mãe, ele era taxista. Aonde? Aí ela, é mesmo, ele era taxista na rodoviária. Vamos para a rodoviária. Nós estávamos na região rodoviária. Do anel da rodoviária de lá. Fomos na rodoviária. A gente encontra um homem, e eu assim, um homem chamado Josimar. Vocês vão entender já o porquê. Mas não tem muito tempo não, olha lá. Calma. Chega um homem, minha mãe desce do carro, eu fiquei, a rodoviária muito cheia, era um sábado de manhã, a rodoviária muito lotada, isso 10 da manhã, vamos lá, não era 11 da manhã, calma, idiota. 11 da manhã, no máximo 11 da manhã. Eu fico olhando pelo retrovisor, minha mãe articulando com alguém, interiorzinho, tinha um senhor deitado numa rede, outros nem olharam para minha mãe. Esse senhor Josimar, enviado por Deus, a primeira pessoa, levanta e começa a apontar. Aí eu, opa, beliscou.
né? Beliscou a isca, porque ele tava tipo assim, ó, tá, dobra aqui, não sei o quê, ppp, papapá. E aí minha mãe volta. Filho, eu tenho 2 informações para te dar. Aí eu, a primeira é que aquele cara acha que nós estávamos quase na rua certa. Ele falou que a gente dobra mais uma outra rua. E a segunda é que ele acha que teu pai morreu. Ai, porque assim, no sonho que a Globo nos ensinou a fim de novela, tudo são flores. Luciano Huck, você é um otário. Mentira, tô brincando. Mas é assim. E aí a Globo te ensina que o final da novela vai ser maravilhoso, o vilão vai ser preso, você vai ficar rico, você vai descobrir que tem um poço de petróleo no fundo do seu quintal. E na vida real isso veio à mente. Naquela hora eu... rapaz, cadê meu poço? É mesmo. Meu pai pode ter morrido. Meu pai pode não morar mais aqui. Começa nesses segundos dela. E aí minha mãe só fala assim, e aí a gente tá... Então vamos de volta nessa rua que ele falou. Eu falei, vamos. Minha mãe entra no carro, fomos. Vai, tal, mexe, não tem ninguém. Uma rua, era 11 da manhã, mas pensa numa rua deserta. Eu, mãe, vamos voltar lá na rodoviária e vamos chamar esse homem. Eu pago a diária dele, que seja, pra ele andar comigo, pra ele me dizer mais ou menos a altura que ele achava que ia a casa do meu pai. Ele, tá bom, ela, tá bom, vamos. Nisso, seu Josimar tá vindo. E aí é onde entra, onde eu descobri que minha mãe não estava curada. Na verdade, eu estava espremendo algo que estava lá dentro. Minha mãe, nessa hora, desespera. Minha mãe fecha a porta do carro pela parte de fora e fala assim, eu não vou. Pode ir. Essa história é tua. Eu não tenho nada a ver com isso. E sai rodoviária adentro. E seu Josimar já está no banco de trás. Eu falo assim, cara, minha mãe é muito virada. Minha mãe é muito virada. Bem aqui, ela não se perde, não. Seu Josimar passa pro banco da frente. Ele, vai atrás da tua mãe, cara. Eu falei assim, coitado do seu Josimar, bicho. Não, calma, ele já tá bem resolvido. Seu Josimar, cara, vai atrás da tua mãe, é tua mãe. Eu falei assim, não, ela eu já sei quem é, eu só não sei quem é o meu pai. E aí seu Josimar entra no banco, então bora. Eu falei, não, com ela eu entendi comecei a entender o que estava acontecendo com ela. Seu Josimar, bora. A gente roda, seu Josimar, cara, para bem aqui na casa, para bem aqui nessa casa. Nós paramos na casa onde o meu pai morava. Vem uma senhora, mas aquelas senhorinhas assim que se a gente demora 5 minutos, ela chama a gente para entrar, para tomar um café com pão de queijo. Se é mineiro, né? Se é mineira, tinha chamado amável, amorosa, ao extremo. Aí a gente explica a história para ela, né? Ela, o Baia, ele morava aqui. Essa casa era dele. Eu começo a olhar para dentro assim, caraca, meu pai morava aqui, né? Ah, não, meu filho, mas eu já destruí a casa inteira, não tem nada que lembre a casa desse senhor, mas não. Aí a gente conversando com ela, assim, e ela... Aí o seu Josimar e eu, assim, com medo. Depois da pergunta do teu pai pode estar morto, eu não queria ouvir. E aí seu Josimar só... Dona fulana de tal, ela falou, não lembro o nome dela agora. Mas a senhora está falando muito no passado. Ele morreu? Aí eu só paralisei. A boca, Josimar. Não tem lembra do Você Decide? Vai pra pausa, vai pro intervalo, na volta dos comerciais. E eu paralisei. Aí ela, né? Bem maranhense mesmo. Né? Rapaz, só se for de 2 semanas pra cá, que tem 2 semanas que eu vi o Baia. Eu, ai, meu pai tá vivo. 2 semanas pra cá não é possível, Deus me trouxe até aqui. Não é possível. Tu sabe onde é a casa de fulano, bar de fulano de tal, não sei o que, e seu Josimar? Sei. Ela foi dando as coordenadas. Pois vai naquele bar aí que vão te dizer onde é a casa do Baia. Eu, tá bom. Entra no carro. E liga pra tua mãe. Eu falei, não. Já tô no encalço do meu pai, já tô sentindo o cheiro. Bora embora. Tocamos, tipo 2, 3 quilômetros, Parnaíba é pequeno. Chegamos nesse bar. Nesse bar, a mesma situação da rodoviária. Rua pequenininha, carro passando, eu olho, seu Josimar desce, a mesma articulação. Dobra aqui, eu falei, opa, estamos muito perto. Já estamos muito perto. Fizemos a volta, paramos numa casa. No que a gente para na casa, tem uma casa bem na frente com o portãozinho aberto. Depois a gente descobriu que era outra casa. A gente entra nessa casa, bate nessa casa, não sai ninguém.
A gente dá a volta no quarteirão, aí a gente encontra a última pessoa que Uhum. deu a cartada final. A gente acelera o carro, ela, coitada, a pessoa que era, sei lá, ela ficou assustada, ela jogou a bicicleta no chão, coitada, saiu correndo com medo de assalto, algo do gênero assim. Aí seu Josimar só, não, calma, a gente quer só uma informação. Onde é que mora o seu Baia? Baia, diz que mora por aqui um homem chamado Baia. Aí ela só, Baia? Ela vai a pé. No que ela vai a pé, meu coração Tu dispara. é doido. Ela dispara, ela só aponta assim, ó, ali. Naquela casa ali. Que eu tô de carro, eu só acelero um pouco, que eu olho, uma casa linda. Casa branca, limpíssima, linda. 2 casas, assim. Aí o seu Josimar, 2 portões. Aí o seu Josimar só fala assim, mas ali são 2 portões. Qual das 2 é a casa dele? Ele, não, ali é a casa dele. Aqueles 2 portões é da casa dele. Pode bater lá. Eles costumam atender por aquele outro. Aí tá bom. Aí o seu Josimar vai a pé. Nesse percurso, o seu Josimar vai a pé, eu fiquei parado, eu paralisei, eu comecei a chorar. Eu fiquei assim, caraca, ali é a casa do meu pai. Aquele lugar é a casa do meu pai. Aí eu dobro, vou, recomponho, e o Josimar começa a bater. A gente bateu de Eu fato. não sei porque que eu tô ficando ansioso, eu já conheço a história. Acelera! Oh, meu Deus do céu! E aí a gente bate muito tempo. Deu que a gente olha que a gente tava na casa, a gente bateu na casa da frente, era outra. Bate, era uma casa muito grande, não tinha campainha, não sei se estava funcionando, a gente não conseguia ouvir o retorno, né? Normalmente tu aperta, tu consegue. Uhum. Então a gente só diz, bate. Sai um cara. Sai um cara sem camisa, de óculos. Ele, opa, bom dia. Bom dia, meu amigo, tudo bom? É aqui que é a casa do seu Baia? Aí ele fala, é sim, é o meu pai. Aí eu olho pra esse cara assim. Eu não tinha o direito naquela altura de falar, cara, eu sou teu irmão. Mas naquela hora eu fiquei, esse cara é meu irmão. Aí o seu Josimar, ele tá aí? Tá não, mas eu acabei de falar com ele. Quer o telefone? Aí ele vira pra mim, e você, é o que dele? O seu Josimar fala, não, eu sou taxista e tal, não sei o que, se apresenta assim por alto. Ele não tá aqui não, mas ele acabou de sair. E você, é o que dele? Aí na boca, filho! Mas eu não posso fazer isso aqui agora. Enfim, eu não me vi com direito naquele momento de fazer isso. Eu falo, eu sou um amigo que tem muitos anos que não vejo. Aí ele só pegou na minha mão. Aí ele, tu quer o telefone dele? Aí eu falei assim, eu quero. Aí ele foi lá dentro. No que ele foi lá dentro, eu voltei pro carro e desabei a chorar. Eu olhei pro meu irmão, peguei na mão do meu irmão. E ele não sabia. Não tinha nem ideia. Nem ideia. Coitado. Nisso, meu irmão volta, eu recomponho e tal. Ele passa uns 2 minutos lá pra dentro e ele me dá o telefone. No que ele me dá o telefone, o Josimar entra. Ele é teu pai. Tipo assim, a gente só tava atrás de... Seu Josimar, a gente precisa saber quem é um cara. Quando ele... Nessa hora foi que ele descobriu. A gente achou o teu pai. Eu falei, achamos o meu pai. Aí ele embora. Aí eu falei, não, eu já tenho o telefone do meu pai. Agora, e aí entra o seu Josimar agora. Eu vou atrás da minha mãe. Nisso que eu vou atrás da minha mãe tá na rodoviária, depois eu descubro que ela só não foi embora porque não tinha naquele momento nenhum ônibus para São Luís. Ela teria ido embora naquela hora. O ônibus que tinha era 4 da tarde. Isso era que horas? Isso era 11, 11h30, meio-dia no máximo. E aí seu Josimar só... Seu Josimar, foi quanto? Ele, não, pelo amor de Deus, não me pague R$1. Tira do poço de petróleo. Eu só quero saber o final da história. E aí, por isso que Seu esse jogo tá aí. Um balde de pipoca. Isso foi em maio. Seu Josimar só soube isso. Eu acho que agora, outubro. Novembro, foi que Carol. Quando o Vani me contou essa história, ele continuou contando a história. E aí, em algum momento, eu falei assim, e o Josimar, cara? Foi a única cobrança que ele me fez. Eu falei assim, não quero nem R$1, eu só quero saber o final da história. Na hora que tu achar teu pai, eu falei, não se preocupe. Ele me deu um cartãozinho dele e tal. Nisso eu dou o telefone. Mãe, tá aqui o telefone dele, eu tô tentando ligar, não tá me atendendo. Tente daí. No WhatsApp, quando eu pego lá na casa do meu irmão, na casa dele. Minha mãe, ok, tá bom. Deixa o Josimar na rodoviária, pego minha mãe e aí eu já sorriso, feliz. Tem nessa semana, antes de eu ir, na nossa célula, eu ainda era liderado pela Rebeca e pelo Estênio,
teve uma palavra que eu não vou lembrar agora o contexto, ou a passagem, mas que falava sobre a tal da paz que excede todo Todo entendimento. entendimento. Que é muito bonito de se falar, mas é muito difícil de se viver. É. Você ter paz no meio do caos é muito bonito falar. É muito bonito falar depois. Mas dentro do caos, ter paz... É porque as pessoas acham que paz que excede todo entendimento é pelo tamanho da paz e não pelas circunstâncias. Sim, e onde é o você... contrário. Exatamente. É a circunstância que vai querer te levar a tua paz, o teu tempo. E naquele momento, desde o momento que eu respondi para minha mãe, sim, nós vamos mexer com isso, sim, meu coração foi inundado por essa paz. Que na verdade eu já estava tendo desde que eu resolvi começar essa história. E aí liga, nada. Mãe, meio-dia, vamos almoçar? Minha mãe, vamos sim. Na noite anterior eu tinha ido num restaurante bem bonito lá em Parnaíba. Falei, quero te levar num lugar legal ali. Vamos. E começa a falar. É esta daí que eu mexo daqui. Nisso, minha mãe só responde assim. Vani, a gente já tá no restaurante, minha mãe só fala assim. Vani, ele visualizou. Ficou azul. Só, opa, beleza. Achei meu pai. Nisso aparece a foto dele. Ele tipo adicionou o contato dela no telefone dele. Aí eu olho meu pai. Primeira vez, ele tá de lado, assim, num cais. É até hoje a foto dele no perfil. Ele tá tipo num pia, assim, debruçado e de lado, assim. Linda foto. E aí eu olho o meu pai pela primeira vez. De lado, assim, né? Meio assim, mas me emocionou muito. Vani visualizou. E nada de responder. E a gente almoçando e eu aqui. Não, ele já viu. Tranquilo. Calma, daqui a pouco ele chega aí. Opa, sou teu pai. Final da Globo, de novela. De novo, a Globo batendo na minha porta com os finais de novela dela. Meu pai só manda um áudio depois de tipo uns 10 minutos depois, a gente tá no restaurante, ele manda um áudio dizendo assim, eu não estou em Parnaíba. Até que dias vocês ficam aí? Eu chego na terça. Minha mãe não me fala nada desse áudio. E aí, mãe, nada? Não, filho, nada. Tranquilo, relaxa. Fica de boa. Tudo que aconteceu lá na casa do meu irmão, eu falei pra ela. Que ele tava aqui até ainda há pouco e tal, não sei o que, acabou de tá aqui pela cidade. Ela entendeu. Ela entendeu. Ela, filho, minha mãe trabalha com... Minha mãe, enfim, tinha uns embrólios do trabalho dela pra resolver, ela só fala assim, no meio da conversa, ela fala assim, filho, eu só vou aqui fora, tem uma mulher muito insistente me ligando, e aqui tinha um sonzinho ambiente, gostoso, tocando. Eu vou só aqui fora ouvir essa mulher, retornar essa ligação pra ela. Aí eu falei, tá bom. Ela sai pra falar com o meu pai. Ela pega, por nenhum momento ela foi ríspida, grosseira, nada. Ela só manda um áudio para ele. Baia, nós não estamos aqui para te cobrar nada. Meu filho não está aqui para te expor para nada. Ele acabou de sair da tua casa. A gente sabe que tu tá aqui. Não faz isso, não. Faz isso com a fé do teu filho, não. Tem muita gente por trás dessa história, que na hora que tu souber, se tu fizer isso, tu vai se sentir um covarde. Não foge dele, não. Ele só veio aqui para te conhecer. Ele visualiza o áudio e não responde. Tá. Vai pro meu pai agora. A história. Parte dele. Nesse momento, ele tá descascando camarão. Em casa. Ele tá na casa de... Eu não lembro na casa de quem. Tá na casa de Patrícia. Descascando camarão. Quando Patrícia só pega o telefone e fala assim, Baia, tem uma mulher aqui por nome Wanda, dizendo que tá aqui com o teu filho. Ele, Wanda? Wanda? Lembra, claro, quem é Wanda e quem é o filho. Aqui! Ele disse que ele estava descascando o camarão. Ela só falou assim, menino, guarda esse camarão na geladeira, lava a tua mão e vem responder. Ele ficou tão atordoado que ele não sabia onde era a geladeira. Ele ficou... Sim. Não, sei, é óbvio. Imagina, teu filho, 40 anos depois, ô, sou teu pai, tudo bem? Não, sou teu filho. É o tipo de situação que, assim, só sabe dizer o que você faria quem viveu. Entra essa Patrícia na história. Ele só falou assim pra ela, Patrícia, fala que eu não tô aqui. Ele não mandou áudio.
Ela escreveu para ele. Digitou. Fala que eu não tô aqui, fala que eu tô em Teresina, fala que eu só chego na terça-feira, e se terça-feira eles estiverem aqui, a gente se vê. Tipo assim, sabendo que esticou a bola pra não pegar. E aí, Patrícia, tem certeza? Ele, tenho certeza, pode mandar. Ela foi, mano. Nisso ela começa. Aí mamãe sai, manda o áudio, ela ouve o áudio todo. Cara, não faz isso com a fé do teu filho. Tem muita gente por trás dessa história. Ele só quer te conhecer. Patrícia vai em cima. Baia, faz isso não. Não faz isso com vocês, não. Meu pai disse que era uma oração que ele fazia quase toda virada de ano. Ele falava, Senhor, me mostra aquele menino um dia de novo. Ele me falou que tinha essa oração costumeiramente às viradas de ano. Enquanto tu faz, vou emagrecer, vou entrar na academia, vou não sei o quê. Era uma das orações dele. Me mostra aquele menino de novo um dia. Eu saí de Parnaíba, eu tinha 3 anos de idade. E aí ele retoma a consciência. Patrícia, muito efusiva, muito insistente. Tá, pergunta onde eles estão. Nisso, minha mãe tá lá fora. Minha mãe já volta. Filho, teu pai respondeu, perguntando aonde vocês estão. Pausa de novo. Volta para a hora que meu pai tá passando mal. Carol e Imperatriz, nesse momento, entram em guerra. Algo, o Espírito Santo de Deus a conduziu para ela ir para o nosso quarto. Orar. Vai orar, vai orar, vai orar, vai orar, vai orar. A mulher do profético. A mulher do reteté. Ela fala que quer conversar comigo. Cara limpinho já. Que foi? E aí, minha mulher liga para uma amiga nossa, Luciana. Diz que ela é péssima de ligação. Atendeu na mesma hora. Ora comigo, explicou a Carol. Ela sabia da história, entraram em oração as duas. Foi o momento que meu pai estava em conflito. De não vou, não vai, vou, não vai, não sei o que, até aqui. E elas aqui, ele travando de lá. E eu, feijoadinha e carne assada, tranquilo. E minha mãe lá. Então, olha o cenário que essas três pessoas estavam vivendo. E eu, alheio a tudo isso. Só, tô na cidade, já tenho o telefone do meu pai, já vou conhecê-lo. Até que ele resolve. Carol sai da oração assim, plena. Não tem quando tu terminou de tomar um banho, tu sai, opa, acabou. Ela estava no chão, no pó, quando ela disse amém, a paz que excede o entendimento Toma conta. inundou o coração da minha esposa também. E aí ele responde, tá bom, pergunta onde eles estão. Minha mãe entra com isso. Eu falei, mãe, fala que a gente está aqui. Manda ele vir aqui almoçar com a gente, tal, não sei o que, não sei o que. Aí ela, ó, aí nisso, quando ele disse sim, ele já começou a trocar figura rápido. Não, ele disse que a gente já tá terminando de almoçar, pra gente marcar a tarde que ele vai até onde a gente tá. Aí eu falo que a gente tá em Luiz Correia e tá bom. Minha mãe chega, a gente termina de almoçar, vai pra Luiz Correia. Minha mãe só, filho, não vai ficar em quarto não, vamos pra praia, vamos conhecer alguma coisa aqui. Eu falei, vamos sim. Celular com bateria e tudo, internet ok, na praia inteira. Encostamos numa barraca bem bonitinha lá. E aí minha mãe sentou, pediu algo lá para beber, eu pedi algo para comer, isso já era umas 3 da tarde. E aí eu começo a conversar com a minha mãe. E aí é onde eu entro com ela. O meu momento dela com essa história toda. Mãe, ela abriu. Sim. Mãe, nunca me faltou nada da sua parte. Da parte de vocês três, que são os meus 3 pilares. De tia Dani, de mamãe Luísa, nem da senhora. Eu mexi com isso por conta disso. Expliquei todo o contexto do porquê daquilo. Então não é sobre vocês, é sobre mim. É sobre algo que falta para mim. Mas eu sei que para a senhora também isso aqui não está sendo fácil. Minha mãe desmorona. Ele foi o grande amor da minha vida. Ele era o grande amor da vida da minha mãe. Eu sou filho dessa situação. Mas ele era o grande amor da vida dela. Eu demorei muito a contar essa história porque eu tinha medo de expô-los, sabe? Expor a minha mãe a isso, expor o meu pai a isso. Mas eu tenho a autorização dos dois para isso. Tenho a autorização do meu irmão para contar essa história. A gente já falou que isso ia acontecer. E quando a gente entende a história toda,
A gente vê que claramente esse processo trouxe para eles o fechamento de um ciclo e um renovo de identidade, que eles não são mais o que eles, na verdade, eles nunca foram Sim. o que eles fizeram. Mas eles não se prendem mais a isso. Sim, Entendeu? sim, de fato. Isso a gente conversa, a gente teve um momento maravilhoso, meu e da minha mãe. Acho que, de fato, único. Sou muito amigo da minha mãe. Até hoje a gente se conversa muito, a gente se fala costumeiramente. A mãe mora em São Luís. É uma das minhas melhores amigas, até hoje. Mas esse momento foi um absurdo, meu e dela. Mas eu precisava mexer. Carol sempre falou sobre isso. Minha esposa é muito sábia quando ela fala que da história do todo mundo tem a sua versão da história. Para escutar todo mundo. Numa discussão, eu vou estar certo, tu vai estar certo. Né? Se a gente começar a brigar, os dois lados vão estar certos. Mas para ouvir os dois. Quem está de fora ouve melhor. E aí eu entendo minha mãe, eu entendo que mexer nisso estava ferindo-a, mas também estava curando. É o que eu falo muito sobre o Legendário. Ele te fere te curando, te expondo aonde precisa ser curado. Meu pai manda mensagem. Manda localização. A gente manda localização. Nisso eu estou sentado, era um sábado à tarde, a praia não estava vazia, mas não estava cheia. Tinha algumas pessoas nessa. A gente estava num bangalô muito bonitinho lá, pergolado, assim, com aquela. Cara, um local paradisíaco, lindo. Uma barraca linda, Carlitos, algo do gênero. Eu tô sentado de lado, assim. Então eu via as pessoas assim de lado e minha mãe sentada aqui. Não sei porque nessa altura eu tô sentado assim, de lado, e as pessoas passando aqui. A gente conversando e tal, não sei o quê. Eu só olho, eu olhei. E eu falei, aquele cara é o meu pai. Minha mãe já levanta assim, aonde? Eu falei, aquele lá. Quando ela levanta, que ela bateu o olho, ela começa a chorar. Vânia é o teu pai. E eu sou, meu Deus, aquele cara é o meu pai. Aí ela só levanta a mão assim, baia. E aí eu levanto atrás dela. Quando ele me olhou, ele começou a andar em direção a mim. E aí ele começou a chorar. Ele começa a chorar. Eu começo a chorar, ela começa a chorar. E aí ela afasta. E nisso o Josimar, até Não, agora... tinha um minuto só, calma. Cadê? Demorou muito mais. Nisso meu pai chega, eu estendo a mão para ele e peço a bênção. Bênção, pai. Ele só falou assim. Acho que ele nem entendeu. Ele não entendeu. Ele entendeu o Você auge. falou, mas ele não entendeu a grandeza do momento. Aí ele começou a me pedir, me desculpa. Eu falei, não tô te pedindo perdão. Eu não quero o seu perdão. Eu quero a sua bênção. Aí ele, mas me desculpa, meu filho, me desculpa. Eu falei, não, você não tá entendendo. Bênção, pai. Aí ele veio, beijou minha mão, beijei a mão dele, a gente se abraçou. A gente chorou assim, não vou saber quanto tempo. Ali o tempo parou. O tempo congelou naquele momento. E aí minha mãe vem, dá um abraço nele. Ai, meu Deus, Wanda, tu tá linda ainda. Jesus, como vocês estão? Aí senta com a gente. A gente passou uma tarde. Eu moraria naquela tarde. Eu moraria facilmente naquela tarde. Fácil. Ele é uma pessoa... Meu tio, quando eu estava fazendo as investigações, ele falou uma frase que me confortou muito. Ele falou assim para mim, Vânia, eu não tenho muita recordação do teu pai, mas tu é ele. Essa tua personalidade de chegar a ser amigo de todo mundo, conquistar todo mundo, é o teu pai. Tu é o teu pai nisso. E aí meu pai senta comigo. Cara, eu tô indo agora, hoje é 11, né? Dia 15 agora, o aniversário dele é 17 de dezembro. A gente tá indo domingo agora, eu, Carol e os meninos. Eles conheceram. Ele é muito gente boa, muito amável, educado, sabe falar muito bem. Assim, não teve estudo de nada, o estudo foi a vida, né? Aprendeu com a vida, mas pense num homem culto, de palavras bem colocadas, um gosto musical, aí eu não conheço ainda, minha mãe disse que o gosto musical dele é maravilhoso, de entender de música, de gostar de música, de não ouvir qualquer bagaceira que hoje é tocado, né? Sou eu entendo.
Depois a gente foi vendo fotos de trejeitos que eu sento, forma que eu coço. Não sei se o tique ele tem, né? Então, A Carol, quando eu falei com ela tomara que os tiques ele não tenha. eu vou pedir pro João. Falou assim, cara, fica de olho. Trisca no ombro do teu avô, assim, só pra ver o que ele faz. Mas eu lembro que quando a Carol, porque eu perguntei pra Carol, e aí, como é que tá aí e tal, como é que tá lá? Que você ainda tava com ele, né? E acho que ela mandou um vídeo de vocês conversando. Ela falou assim, meu Deus, parece que são dois Vanes conversando. Eu falei, graças a Deus, porque tirou todo o peso e aí ele parece que você se entende. Você fala assim, é daí que veio. É daí Sim. que veio. Uhum. É Entendeu? daí. Quando meu tio me fala isso, conversando com ele, eu tive essa mesma percepção. Falei, caraca, foi daqui. É daqui que eu entendi isso, é daqui que eu aprendi isso. Graças a Deus, a única coisa que eu não puxei a ele dessas coisas foi o gosto pelo time, né? Ele é perdido do mundo, Ele é. infelizmente. Ele é. Ele é flamenguista. Eita, Glória! Eu não E falei nada. aí ele me perguntou, filho, depois de tudo isso, tal, a gente conversando já, enfim, já ninguém chorava mais, só em alguns pontos. Meu filho, você me responda só uma coisa. Você é flamenguista, né? Aí eu falei, tá vendo o que a ausência de um pai faz? Eu sou Vasco. Aí ele toma. E aí ele vai me explicar o do porquê. Né? Ele disse que na altura eles não Meu tinham. filho, você é flamenguista, né? Eu seria, se você não tivesse saído fora. Vacilou. Hoje eu seria tetracampeão da Libertadores. Tá vendo? Mas sou muito mais feliz sendo vascaíno. Sou. E aí ele me explica que na situação eles não tinham condição nenhuma financeira para lidar. Eles tiveram outro filho. Eu tenho um irmão, que é filho deles dois também, o Julimar. Peraí. Da Wanda? Da Wanda e dele. Eu saí com 3 e quando eu tinha 3 anos eles engravidaram de novo. E aí é na altura disso que aí eles não conseguem mais. E aí minha avó entra na história para minha criação, entende? E aí a última informação que ele teve sobre nós, enfim, ele de fato, Wanda, vai, mora um tempo com tua mãe, só até eu me estabilizar aqui, daqui a pouco vocês voltam. Esse daqui a pouco voltam, não aconteceu. Ninguém culpa ninguém, eu não culpo. E aí meu irmão mora com uma outra família. Esse meu irmão é adotado por uma outra família. Maravilhosos. Mas meu irmão é ponto para uma outra história que agora é a próxima viagem. E aí com meu pai, ele me fala isso. Aí é onde é que ele, já bem tranquilo, começa a falar sobre o porquê que ele estava me pedindo perdão. Porque, por conta dessa história do financeiro, eles não conseguiram. E aí ele me fala da oração dele de toda virada de ano. Senhor, me mostra de novo aquele menino. E aí a gente passa essa tarde toda maravilhosa. No outro dia a gente sai para almoçar. Teve um ponto muito... Eu não peguei, minha mulher que pegou. Ela em Imperatriz e a gente lá em Parnaíba, e ela pegou esse ponto. Na hora que a gente saiu para almoçar, no outro dia, ele paga a conta. E aí na hora que chega a conta, eu puxo, aí ele puxa da minha mão e falou assim, não, eu pago. Eu falei, não, pai, então vamos dividir. Estava numa churrascaria muito boa lá, eu percebi que seria... Aí, não, eu pago a conta. Aí eu, não, pai, por favor, pode deixar que eu pago. A gente minimamente divide. Aí ele vira para mim, aí nisso, Carol, que depois que eu contei essa história para ela, foi que ela selou. Nesse momento, o pai tá pagando a tua conta. O teu pai tá pagando a tua conta. Então, a gente começa a entender muita coisa. E aí é onde eu precisava entender. Como que eu vou te explicar isso? O meu relacionamento com Deus melhorou muito depois disso. Eu comecei a entender muita coisa do porquê que eu fazia, do porquê que eu não fazia. De permitir Deus ir mais fundo na minha vida. E a dinâmica com a tua mãe também deve ter mudado. E eu acredito que desde da conversa
onde vocês estavam lá à tarde, no bangalô, porque você não assumiu mais o papel do filho que é cuidado, você assumiu o papel do homem que cuida. Então você já estava cuidando da sua mãe, você já estava, e isso consegue, né? Em diferentes esferas, em diferentes momentos, você começa a assumir uma postura diferente, porque você não é mais o Vani menino que tá. Não, você já sabe a tua história toda. A tua história toda é Sim, bem resolvida. sim, E você já você teve a coragem de ir atrás da sua cura e você teve a coragem de ser instrumento de cura para outros. Então, por exemplo, com certeza tiveram aspectos que isso mudou até os três pilares que você falou que formaram, mas e que na verdade são características tuas muito nítidas, mas como que isso entra na vida do João e do Miguel, né? A mão de ferro não precisa ser mais tão de sim, ferro, sim, ou entendeu? O gosto de acolher e de agrupar é gosto, não é mais uma necessidade, entendeu? sim, Então você começa. E são detalhes que a gente acompanha assim, mas não mudou muita coisa. Mudou a forma como isso afeta o nosso coração, de mudou, fato. afeta, mudou a forma como a gente entende, assim, como é que Deus está agindo na nossa Sim, vida. sim, Então, é muito forte, porque demonstra até, assim, quando a gente entende a história toda, a gente fala assim, provavelmente tem coisas nisso que pelas quais a Carol estava orando. sim, de Que ela fato. não vai ficar assim, eu quero que o Vani conheça o pai dele. Não, mas eu quero que o Vani tem coisas que em você, em mim, todo e assim, será que isso vem de onde? Sim, Esse problema ou essa característica, qual é a raiz disso? E aí quando você fala assim, não, agora ele foi a fundo. Se você vai a fundo em saber a tua origem, você vai a fundo em saber a origem de qualquer coisa, sim, sim, de fato, entendeu? de fato. Você entende de Então, onde veio tudo. exato. Então, a forma de lidar com a vida muda. E eu, assim, você falou, né, do Julimar, você falou do teu irmão, mas como teu amigo, eu sei que as barreiras que você quebrou para chegar nisso e as barreiras que você quebra para manter essas coisas, os esforços que você faz. Mas o que eu queria, que eu acho que você está indo para lá agora, e eu acho que é algo assim, como que a gente fecha, não é fecha essa história, fecha esse capítulo dessa história. Principalmente, eu acho que, né, por que essa história é digna de ser contada? Porque independente, existem muitas pessoas que encontraram essa cura, que encontraram seus pais e tiveram uma questão emocional tratada. Mas a história que a gente conta, que é uma coisa que a gente sempre reforça, né, nos tops que a gente vai, não é a história, porque o que é o legendário? O legendário é a pessoa que conta a história de alguém. Uhum. E a história digna de ser contada, no final das contas, não é assim, o Vani é quase o protagonista. Mas aí o que eu queria que a gente entendesse no final, que eu acho que você fecha com isso, aonde que Jesus entrou, que te levou a fazer o que você fez e que te leva a conduzir a forma como você está conduzindo, entendeu? Sim, sim, Porque no final foi isso, com certeza. né? O Vani era um cara divertido, era um cara inteligente, era um cara desenrolado, era um cara com excelente gosto e sabe falar de qualquer coisa, sim, beleza. Mas o Vani, o ser que existia antes,
não conseguia fazer o que você fez, até que Jesus entrou na história, Uhum. entendeu? Sim. Então era isso que eu acho que, assim, como que foi isso? Porque no final das contas O Vânia era ele. aquela lâmina d'água. Ex- Jesus veio ser aquela pedra que Ferraz jogou. Entendeu? Eu concordo plenamente e principalmente, e é uma coisa que eu relutei muito, até esses dias pedi perdão pro Gessé e pro WA, porque eu tinha muito medo de contar essa história. Primeiro por expor, mas depois justamente por esse ponto que tu falaste sobre o protagonismo. E por isso que eu sabia que essa pessoa a conduzir essa conversa tinha que ser você. Porque você, além de já saber essa história, é meu amigo. E a gente sabe tudo que a gente já passou, que tem passado e que vamos passar juntos. E é isso, o protagonismo não sou eu. A história Ellen me pediu uma vez, vai, conta essa história, cara. Tu vai sarar alguém. Tu vai curar alguém com isso, que tu alcance uma pessoa. Valeu a pena. Amém. E o intuito dessa conversa foi esse, sempre foi. O meu medo era esse, de expor alguém ou de tomar aquilo que não é meu. Eu sou muito grato a Deus porque o final foi feliz. Mas eu tenho medo de não ter tido coragem de contar se o final não fosse. Entende? Entendi. Será se meu pai tivesse de fato morrido, você teria coragem de dizer? Esse era o meu medo. Essa era sempre a minha indagação. Era esse o porquê da minha ressalva. Jessé vinha, Vânia, vamos marcar. Tu vinha, Vânia, quando é que vai ser? Eu falei, não, tá, não sei o quê. Sempre muito. Até que eu encontro. É porque as pessoas. Você fala. Eu entendi. É assim, será que as pessoas vão entender a importância de tudo que aconteceu, Apesar do disso? não. E Foi a minha, entendi. rapidinho, foi a minha defesa de monografia, foi o poder que o não tem numa educação. Uhum. O não educa muito mais que o sim. Sim. Mas o não de Deus dói. Será se nós estamos... E ele diz sim na hora certa. Sim, sim. Eu só digo isso, eu fui agraciado pelo sim de tudo. Da viagem, do dinheiro, das pessoas. Pouco, eu gastei, Olavo, eu comecei essa história às 11 da manhã. Meio-dia e meio, uma hora eu estava almoçando já com o contato do meu pai. Foi muito rápido o desenrolo. Luciano Huck demoraria uma semana, essa minha amiga Gabi diz. Quem és tu, O Luciano? Gugu, de volta para minha terra, demoraria. Ei, é porque eles não são legendários. Cara, mas assim, eu agradeço a honra de poder fazer parte, né, desses momentos, da sua preparação para ir, quando você compartilhou que você ia. Da insistência Da para subir o toque. insistência para foi e da sua perseverança para ir atrás disso, e de estar aqui hoje podendo ouvir de novo essa história e falar assim, cara, e lembrar, que eu acho que às vezes a gente precisa desse momento de lembrar e falar assim, Deus é maravilhoso e às vezes o grande que a gente espera de Deus pode ser um... Brisa suave. Sim, exatamente. É um negócio simples, mas o grande não precisa estar na medida das pessoas, precisa estar no que acontece com a gente. Sim. Então, e eu sei que isso foi enorme. E que seja enorme para quem estiver recebendo, para quem estiver vendo. Eu tenho convicção de que se você conseguiu, né, acompanhar tudo e escutar tudo, tem algo pelo qual você deveria orar, tem alguma coragem que você precisa buscar em Deus para você ir atrás de alguma coisa. Todo mundo tem. O que define a gente não é o que aconteceu, mas é quem Deus nos levanta para ser. Então, ora, toma essa... Independente de se a sua história vai ter final feliz ou não, o final feliz é o nome de Cristo sendo honrado e glorificado. E é nisso que vai ter a paz.
É nisso. É Entendeu? isso. Mas aí eu acho. E aí você encerra, porque. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, José. Obrigado, WA. Obrigado a todas as pessoas que me ajudaram a estar até aqui. Minha esposa, meus filhos, meu sogro, minhas mães, você. São pessoas que foram pedras fundamentais para. Lembro quando eu fui subir, que eu desci dos Legendários, a primeira pessoa que me ligou foi tu. E eu, naquele misto de eu vou te matar, desgraçado, obrigado porque foi a melhor coisa da minha vida. Mas, e ele, cara, eu já sei o que tu vai fazer, eu já tenho uma função para ti aqui. E é de fato a função que até hoje o Senhor me põe para fazer, que eu tenho entendido. Obrigado às pessoas que nunca desistiram de mim, Maiane, Pablo Zucatelli, minha esposa, que até hoje. Eu falo para Carol que Deus apareceu para ela mais de. A gente tá 20 anos, né, como casal. Eu era gordinho, né? Bem gordinho. Fofo. Bem, Ele era fofo. 160 quilos a mais. E aí eu falo para ela que o Senhor um dia apareceu para ela e falou assim: insiste. Eu brinco isso com ela, mas hoje o Senhor me traz muita paz. Não que eu já sou esse Não. cara que no final ele falou que ela seria. Mas eu entendo muito mais, percebo muito mais a minha volta. E o que eu peço a Deus é só isso. Que o meu ouvido seja sempre sensível a ouvir a hora que Ele mandar fazer e a hora que Ele mandar parar de fazer. E se essa mensagem chegou de alguma forma para você, para te encorajar de alguma forma, ou para te curar de algo que não acabou com o final que você queria, a vontade não é nossa. A nossa vontade é sempre o final feliz. O final que nós idealizamos como feliz. Mas que em tudo, meus irmãos, que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Eu glorifico porque deu certo. Amém. Mas a gente tem que estar preparado também para glorificar quando não der. Fiquem todos com Deus. Obrigado, meu irmão.